Gente, hoje não vai ter bom ou não, porque obviamente não tá. Antes de qualquer coisa relacionada ao vídeo de hoje, eu preciso esclarecer uma coisinha urgente. Se me permite, só presidente. Só um minutinho, doutora Lona. Sim. Nota 10 para as perguntas pertinentes. Mas em relação ao comentário final, a sua média cai bastante. Porque, deixa eu lhe explicar uma coisa. Na sua opinião, presidente? Na minha opinião e na opinião de quem está nos vendo agora. Não, presidente, você não é porta-voz de quem está te vendo. Pois eu sou professor aqui, não sou? Então estou dando a nota para ti. 10. Seu Omar Aziz, senador do estado do Amazonas e protagonista do meu vídeo de hoje, deixa eu te esclarecer uma coisa. Não é somente baseada no conteúdo desse vídeo que expõe o senhor e o tipo de coisa que o senhor está envolvido e por isso sendo investigado, que o senhor não me representa como espectadora daquele circo em absolutamente nada. Em nada. Graças a Deus. Mas também pela sua conduta partidária, agindo como advogado de causa própria e deixando claro a mudança do seu comportamento quando o depoente o agrada ou desagrada, baseado unicamente nas suas convicções, que eu não sei se você consegue entender. São suas e do Renan. Ainda bem que o Brasil todo está acompanhando os trabalhos dessa CPI e a parcialidade dos membros dessa CPI. O trato diferenciado de um para o outro, pela ordem, senhor a presidente. depender... Pela ordem. Já vai começar a interromper? Sem sombra de dúvida. O senhor vista a camisa que o senhor quiser, mas não chame de parcial quem não é. Eu não vou aceitar. É só se olhar no espelho, senador. Eu olho e Vossa vejo gente Excelência, trabalhando. respeite a minha fala. Na fala de Vossa Excelência entra, fale o que quiser. Mas eu estou apenas fazendo aquilo que os brasileiros já estão vendo, desde o início. O trato desrespeitoso, desonesto. Nós aprovamos recentemente uma lei chamada Lei de Abuso de Autoridade. Para os outros, porque para o Senado Federal ela não serve. Eu espero que um dia procuradores, juízes, não pratiquem o mesmo que está sendo praticado aqui e que alguém reclame disso como ato arbitrário de abuso de autoridade. Não meça as pessoas por sua régua e não repita mais que as pessoas que assistem a esse espetáculo midiático estão representadas por suas falas, porque eu não te dei nenhuma procuração para tal. E no vídeo de hoje, já que o senhor tá querendo tanta atenção, é o que eu vou te dar. E antes que o senhor me acuse de fake news, eu já quero deixar claro que todo o material desse vídeo é embasado por matérias jornalísticas da mídia que o senhor tanto preza e manda emoji lá no Twitter. Vamos para além das falas ideológicas, seu Omar. Vamos dar a oportunidade da população saber de verdade quem é o senhor e quem são os amigos que o senhor tenta esconder. Então, o senhor deveria ter ouvido seu Arthur Virgílio Neto. Mas é aquela coisa, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. E se você não entendeu essa citação, fica sussa. Você vai entender. Então, o vídeo tá grande, mas fica até o final porque confia, a história é boa e boas histórias costumam ser longas. Então, seu Omar, separa a pipoca, fica confortável. Hoje eu vou contar pra todo mundo de uma forma compacta o que a velha mídia soltou em doses homeopáticas. Antes de entrar diretamente no assunto, Omar, eu vou botar a sua cara no sol. Eu preciso contar pra vocês que, infelizmente, a moça lá da CNN terá que dar novamente boas notícias. Todo mundo aí sabe que o mundo inteiro está atrás da picadinha e que não tem quantidade suficiente para geral, certo? E isso acontece porque até ontem apenas 4 países no mundo inteiro eram capazes de fabricar o IFA, que é o produto base para a fabricação das picadinhas. Até ontem, eu disse. Isso porque agora, graças a uma medida provisória assinada pelo presidente em agosto de 2020, o Brasil entra para o seleto grupo de fabricantes desse insumo. Éramos 4. Agora somos 5. E isso significa que não vamos mais depender da boa vontade do povo flangoflitense de nos enviar essa matéria-prima, porque agora nós somos fabricantes dela. E para todos que encheram o saco naquela CPI, repetindo como mantra que o Bolsonaro nunca postou, nunca quis comprar picadinha, nunca! Eu só digo uma coisa, engole mais essa narrativa Dória e descarta no lugar adequado o vaso sanitário. E a economia tá voando tanto que até o Wall Street Journal, olha que chique, teve que dar o braço a torcer e dar na primeira página que a economia do Brasil se recupera.
Além disso, temos nesse momento, antes mesmo do início da produção do IFA próprio pela Fiocruz, mais de 100 milhões de doses distribuídas, doses da picadinha. Você consegue entender por que essa CPI é tudo que eles têm? Entende, né? Eu tô ligada que vocês entendem. Bom, então vamos ao que interessa. E se você tá achando que a minha fúria de 1000 tigres contra esse senador veio do tratamento dado à doutora Nise, meu filho, você tá absolutamente certo. Eu fico só me perguntando como que alguém pode atacar essa mulher. Morbidade. Então a gente sabe que isso faz a diferença. Se a gente fala que só 15% vão evoluir para situações graves, é muito. Gente, por que a gente vai esperar que as pessoas evoluam para situações graves? Cada vida conta muito. Então eu estou aqui lutando até assim, de uma forma estoica, para conscientizar cientificamente, porque cada vida conta e muito. Os caras perguntavam e quando elas iam responder, eles simplesmente não deixavam. O negócio foi tão feio a ponto de uma senadora da oposição teve que aparecer para dizer: vamos parar com isso aí que tá muito feio pro nosso lado e tá todo mundo vendo essa palhaçada? E quando a doutora Nise conseguia responder, as suas respostas eram completamente ignoradas para em seguida usarem a sua resposta contra ela. Eu sei que vocês já devem ter visto esse vídeo, mas nós vamos ver de novo porque eu preciso que o seu ranço fique num nível elevado para você sentir esse vídeo como ele realmente deve ser sentido. E eu pergunto à senhora, qual é o exame de escolha que se deve fazer para mostrar se o paciente desenvolveu imunidade ou não? Você não vai dizer qual é o exame, só dizer, não precisa explicar. Só dizer qual é o exame. Neutralizantes, né? Qual? Anticorpos neutralizantes, mas eu preciso responder. Não, eu quero de ter 18 ou 19 milhões de exames para isso. Qual é o exame, doutora? Eu não estou dizendo que a imunidade de rebanho é algo que a gente deva não, a senhora, diga qual é o exame, por favor. Ela respondeu, A imunidade de rebanho, doutora, a imunidade me celular, responda qual é o exame. São testes celulares para se avaliar se por acaso a pessoa já tem imunidade. E tem os anticorpos neutralizantes. A senhora vai dizer qual é o exame que prova que o doente está com imunidade ou não? A senhora vai ter que dizer. Por favor. Qual é o exame que se fazendo comprova que o paciente tem imunidade celular ou não? Diga o nome. A senhora não sabe, doutora. É o exame para identificar anticorpos neutralizantes, doutora. Mas eu explico. Bicho, nessa hora o meu estômago revirou. A senhora não sabia, doutora? Neutralizantes. A senhora tinha que ser oncologista, imunologista, mas tinha que entrar em infectologia. Agora, o senhor me dá licença, eu preciso responder a uma série de acusações. Eu não queria constranger a senhora. Eu preciso mas a senhora não sabe responder absolutamente nada. Ela não só teve a sua resposta correta ignorada, como a sua educação em não interromper o deputado que decorou datas e se pôs como cientista, como usou a educação da doutora Nise para fazer um esculacho que sequer tinha fundamento. Só de lembrar disso eu fico... O sol já está se pondo, o sol já está se pondo. Vendo o que aconteceu com a doutora Nise, uma onda de revolta e solidariedade tomou conta da internet, onde até a atriz Juliana Paz teve que ir até o seu Instagram para dizer o que todos nós assistimos, que foi um show de horrores. Mas deixa eu colocar aqui 2 pontos muito importantes. O primeiro é que o uso da cloquinha jamais, e eu disse jamais, poderá ser de fato atestado. Porque do momento que isso acontecer, tanto os parlamentares da oposição como os grandes veículos de mídia terão a sua responsabilidade apontadas. E a conta vai ser muito alta. A segunda coisa que pra mim continua sendo óbvia é que já existe um relatório final e todas as perguntas que são feitas aos depoentes são feitas no intuito de corroborar com o que já está sentenciado. Inclusive, seu Omar deixou isso mais claro que a ficha corrida do Renan Calheiros. Essa CPI já tem um veredito e não importa se o Papa for até lá dizer que um gabinete de aconselhamento paralelo não existe, nada vai mudar. É tudo um show. É tudo parte de um show. Enviaram um manual, por favor, a gente teve acesso. A outra coisa que a gente queria dizer é o seguinte, o senhor me perguntou, deixa a doutora falar, é a opinião nossa, não vai mudar. Deixa a doutora falar, é a opinião nossa, não vai mudar. Então,
Então, dito tudo isso, eu preciso contar uma historinha pra vocês sobre o presidente da CPI. E a vontade de contar essa história nasceu porque eu notei um troço estranho. E eu preciso compartilhar com vocês porque, sério, eu não tô doida, fi. Eu não tô louca. Portanto, sentem-se, crianças, e saibam que esse enredo é totalmente baseado em fatos reais. Nossa história começa numa terça-feira, dia que a CPI ouviu a doutora Mayra. E essa era a cordialidade, a amizade e respeito mútuo que existia entre Omar Aziz e o senador Girão. Paz e bem. Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe também o senhor, presidente Omar Aziz. Nós estamos aqui no momento. Nós estamos aqui no brincar com a palavra de Deus. Essa eu não esperava aqui, esse tipo de coisa, porque senador, aqui não é nada de piada, aqui é sério. Respeito pela sua religião. Admiro muito você que você tem. Sempre você me liga, sempre é assim. E a gente fala, Deus te abençoe, meu filho, que é uma forma carinhosa de tratar. Sim, mas Porém, na quarta-feira, dia de votar os requerimentos dos próximos convocados, todo o carinho entre eles foi para as cucuias. E o motivo? Dá uma olhada. É para o diretor-geral do Consórcio Nordeste, Dr. Gabas, para contraditar. Que está desde o início dessa gestão, que é uma gestão que a gente precisa ir a fundo, porque foram comprados, só de uma compra, 300 respiradores. Senador, o seu pedido está indeferido. Tá, mas o senhor não precisa me explicar nada mais, não. Isso é só questão de ordem. Está indefinido. O senhor vai permitir que eu termine meu tempo? Não, se Vossa Excelência não está querendo que eu convoque o Carlos Gabas, extra-oficial, eu estou indefinindo o seu pedido. Tá. Encerrou. Tipo assim, falou Gabas, o tempo já dá uma fechada, né? Não vou chamar, fica aí na sua, quem manda nessa bagaça sou eu. Mas o verdadeiro ataque de pelanca veio no exato momento em que o senador Girão pergunta quando é que nós vamos conseguir ouvir os prefeitos das capitais naquela CPI. Dá uma olhadinha, porque eu tenho um ponto muito importante sobre isso. E os prefeitos, senador Omar Aziz, como é que vamos ouvir mesmo os prefeitos de capitais? Olha, senador Eduardo Girão, Vossa Excelência é um oportunista. E oportunista pequeno. Vossa Excelência estava lá, escutou o que nós acordamos. Eu não acordei isso. Vamos colocar em... Eu não fiz esse acordo. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Mas, seu Omar, no dia anterior você disse que vocês se tratam com tanto carinho. Por que essa incorporação de Maria do Rosário? Bom, pra quem não se lembra, tanto quando escutavam o Pazuello como quando escutava a doutora Mayra, toda vez que Manaus era citada, seu Omar interrompia de alguma forma. Inclusive, na oitiva do Pazuello, quando um senador questionou sobre os e-mails da White Martins, o seu Omar na hora mandou parar o BO porque não podia falar sobre isso, que estava tudo em segredo de justiça. Então, calados. Mas enfim, quando o senador pergunta à doutora Mayra o que foi que ela encontrou em termos de calamidade pública dos hospitais assim que ela chegou a Manaus... Vossa Senhoria declarou, numa das suas primeiras respostas, que quando esteve em Manaus, a senhora se assustou com o estado das unidades básicas de saúde. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, para que nós pudéssemos entender, já que o senador, colega, ainda há pouco, disse que a saúde no Brasil é tripartite, e eu concordo com ele. E eu quero entender o que a senhora viu e quais as providências que a senhora tomou. Só um minutinho, senador. Imediatamente, antes da resposta da doutora Mayra, o Omar interrompe mais uma vez para fazer essa ponderação. E a data? É muito importante a data, porque o atual prefeito assumiu dia 1º de janeiro. A senhora chegou lá no final de semana. Né? Então, dia 3, que era num domingo. Ou na segunda. Dá as datas, por favor, só para que a gente saiba mesmo quem é responsável. Nesse momento ficou muito claro para mim a preocupação do Omar em se antever sobre qual prefeito seria responsabilizado pelo que rolou lá em Manaus. E é agora que ganhamos um novo personagem na história que deixa tudo muito mais interessante, porque o prefeito de Manaus anterior ao atual era seu Arthur Virgílio Neto, do PSDB. Lá em meados de 2013, 2014, seu Omar Aziz, então governador do Amazonas, e seu Arthur Neto, então prefeito
prefeito de Manaus eram best friends forever, eles usavam pulseirinha da amizade, andavam juntos no recreio inaugurando obras e fazendo o passinho do andamos todos iguais. Tudo corria muito bem na relação entre Omar e seu Arthur, até que no dia 20 de setembro de 2016 estoura a Operação Maus Caminhos, que tinha como objetivo investigar o desvio de 200 milhões de reais destinados à saúde do estado. Também é preciso entender que, segundo as investigações, a mente dominante por trás desse esquema era o médico Mohamed Mustafa, e eu não faço a menor ideia se é assim que fala o nome dele, que por sinal era o dono do Instituto Novos Caminhos, que fazia a gestão de hospitais do Amazonas e que teve o seu valor de patrimônio multiplicado 88 vezes de 2012 a 2015. Grava essa informação porque ela é importante. Mas aí, menino, o que ninguém esperava aconteceu. E do nada, tipo, do nada, algo azedou a relação de amizade entre seu Omar e seu Arthur, como nos conta a revista Veja em matéria de 28 de setembro de 2016. Os então amigos caminhavam juntos até a véspera da campanha eleitoral, quando o seu Arthur, num movimento super inesperado, deu fim à aliança que tinha com Omar Aziz para se unir a Eduardo Braga, que à época era o maior rival de Omar Aziz. Aliás, a título de curiosidade, quem fez a pergunta à doutora Mayra sobre a situação de Manaus, que levou o seu Omar a perguntar qual era o prefeito responsável pelo caos, foi o próprio Eduardo Braga. Menino, isso deixou seu Omar muito chateado. Porém, a Veja retratou como alguém que estava com um complexo de mulher traída. Afinal, seu Omar lutou muito para ajudar o seu Arthur em suas necessidades como prefeito. E do nada, ele dá essa bolada nas costas do cara se aliando ao seu arqui-inimigo? Arthur, por sua vez, aproveitou seu tempo de campanha na TV para jogar pra geral que tinha sérias desconfianças sobre o seu Omar Aziz a respeito da Operação Maus Caminhos e acusou o ex-amigo de fazer parte do esquema. Só que você acha que seu Omar ia deixar esse expose barato? Claro que não. Nessa entrevista à Veja, Omar chama Arthur de mentiroso costumaz e disse mais. Olha que sinceridade. Abre aspas. Ele, seu Arthur, quer passar a impressão que está acima do bem e do mal, quando não é verdade. As companhias, as práticas dele não dizem isso. Ele sabe bem o que eu estou dizendo. Fecha aspas em tom super enigmático. Então, seu Omar, ele até pode saber do que o senhor estava dizendo, mas a gente não. Então você tinha que contar pra nós, você não acha? No resultado daquela eleição, seu Arthur se deu melhor em cima do candidato do seu Omar e então levou a cadeira, sendo eleito prefeito naquele pleito. Tá, mas na melhor vibe, vida que segue, começamos a ter mais informações sobre a Operação Maus Caminhos e o ponto fundamental é que seu Omar era o governador do Amazonas entre 2010 e 2014. Então a gente volta lá naquele ponto da história que, segundo a Polícia Federal, o mentor dos desvios de recursos da saúde triplicou seu patrimônio 88 vezes entre 2012 e 2015. Então ele pegou aí 2 anos de gestão do seu Omar, né? Mas e aí, Bárbara, como é que foi que ele se enrolou nessa operação? No dia 5 de fevereiro de 2017, 5 meses após a Operação Maus Caminhos ter sido deflagrada, o STF autorizou uma investigação contra o senador Omar Aziz por suspeita de corrupção passiva. E isso aconteceu porque, ao analisar os aparelhos telefônicos dos investigados, assim, super por acaso, foi descoberto que Omar Aziz fazia uso da sua influência política para intervir perante o estado do Amazonas na defesa dos interesses do seu Mustafa e do Instituto Novos Caminhos. Segundo a Polícia Federal, ele solicitava e recebia vantagens financeiras desse empresário. 2 coisas. Quem disse e resumiu essa parada toda foi a PGR. Segunda coisa, o Instituto Novos Caminhos era o centro de toda a corrupção no desvio da saúde e por isso a operação se chama Maus Caminhos. Devia ter dado essa informação antes, né? Babei na pia. Beleza, investigação autorizada, vida que segue até que novas provas sejam apresentadas. Mas menino, olha só como é a política. Em 2018, Omar Aziz se lançou candidato a governador do Amazonas. E você sabe quem estava lá apoiando o seu Omar? O ex-amigo, depois inimigo e naquele momento novamente amigo, o cara que insinuou em TV aberta que o seu Omar era um lalau. Sim, eu tô falando de seu Arthur Virgílio Neto, prefeito eleito de Manaus. Ai, a vida é uma caixinha de surpresas, né, povo? O que teria feito o seu Arthur mudar de ideia sobre o seu Omar?
Não sabemos, mas o fato é que ambos não contavam com a baixa popularidade de Omar Aziz, que na disputa das eleições de 2018 acabou ficando em quarto lugar com apenas 8% dos votos. Fazer o quê? Wilson Lima acabou ficando com a vaga de governador. E calma, as relações do seu Wilson e do seu Omar ainda vão entrar nessa história. Mas aí vocês lembram que tudo seria um vida que segue até que a Polícia Federal, após as investigações, apresentassem novas provas? Pois é, foi em julho de 2019 que a esposa e 3 irmãos de Omar Aziz foram levados para ver o sol nascer quadrado sobre a acusação de corrupção e organização criminosa. A Polícia Federal alegou que entre as vantagens indevidas que se tinha suspeita, teria rolado uma entrega de dinheiro vivo por meio de negócios superfaturados, negócios simulados e até por meio de contratos de aluguel e compra e venda, na tentativa de ocultar a entrega desse dinheiro. Em matéria publicada pelo G1 em 2019, no dia 1º de agosto de 2016, rolou uma conversa entre o seu Mustafa, o dono do Novos Caminhos, cabeça de tudo, e a sua sócia, dona Priscila, que dizia o seguinte: abre aspas, Priscila, Omar foi comigo atrás de dinheiro. Não entreguei nada, pois tá tudo com as etiquetas ainda. Preciso que você arrume um pacote de 220. Fecha aspas. O que seria um pacote de 220, menino? Fiquei curiosa. Num outro trecho, o seu Mustafa fala de novo com a sua sócia que tá sendo cobrado pelo senador. E galera, se liga nesse absurdo que tava aí na mídia pra todo mundo ver e eu não sei por que ninguém repercutiu isso. Abre aspas. Estou precisando de 250 mil em dinheiro urgente. O Omar tá desesperado precisando e me cobrando aqui porque ele já sabe que eu recebi. Já dei o 100 do Pedro, não tem nem 50 lá em casa. Fecha aspas. E aí a sua sócia, dona Priscila, responde que vai ver o que ela consegue. Seu Omar deveria ter ouvido o conselho do ex-prefeito de Manaus, ex-amigo, ex-adversário, aí amigo de novo, e hoje não se sabe o status dessa relação. Mas eu tô falando do seu Arthur Virgílio Neto, que em entrevista à Rádio Mix, no programa 18 horas, no dia 22 de abril de 2021, ao ser questionado se ele achava bom pro seu Omar ser o presidente da CPI, disse o seguinte, abre aspas, eu, se fosse o senador Omar, não teria aceito isso, porque se expõe. Tem coisas a explicar nesse campo e nós sabemos que a saúde não enfraqueceu de repente. Fecha aspas, para exatamente o que ele disse. Tem coisas a explicar nesse campo. Para quem sabe ler, não foi um pingo no i. Foi tipo, Omar é investigado por desviar recursos da saúde que sucateou hospitais e enfraqueceu tanto o sistema que com a pandemia entrou em colapso. Ser presidente da CPI dá visibilidade ao fato. Exatamente como estamos fazendo aqui, agora. Mas você tá achando que acabou aí? Claro que não, meu filho. Toda boa história que se preze tem um final dramático. E a esse final vamos acrescentar mais um personagem, o atual governador do Amazonas, Wilson Lima. Que o governador tá todo enrolado com a Polícia Federal, todo mundo já sabe, porque não pode ser natural para qualquer um que seja ver compras de respiradores serem feitas em lojas de vinho. E antes de contar o que foi que esses dois danadinhos fizeram, eu preciso que você entenda qual era a relação de Omar Aziz e Wilson Lima. No dia 18 de setembro de 2020, já sabendo de todas as acusações que pesavam sobre o governador do Amazonas, seu Omar se declarou pro homem. Abre aspas. Governador Wilson Lima, apesar dos problemas que o Brasil passa, eu sei do seu esforço, da sua vontade em acertar. E pra mim, isso basta. As pessoas não sabem o que é estar sentado em uma cadeira de governador. A gente, muitas vezes, tenta acertar, quer fazer o melhor, mas existem aqueles que estão viúvos e ficam deturpando e crescendo em cima disso. Liga pra isso não, Deus é bom, Deus sabe o que tá fazendo. Fecha aspas. Ai, gente, mó amor, né? Gracinha demais vocês dois, vou até chipar esse casal, deixa eu ver. Wilmar, você gostou?
Achou brega? De mau gosto? Então ótimo, vai ser o Wilmar. Só que esse negócio começou a dar muito ruim após a pressão feita pelo senador Girão em chamar os governadores para explicar cadê o dinheiro que estava aqui. Seu Omar, meio encurralado pela pressão popular, enfim convocou não só o Wilson Lima, como outros 8 governadores para sentar no banquinho do pensamento dos arautos da verdade num tribunal quase circense. E é aí que entra novamente a velha mídia que o seu Omar tanto venera. Dona Natuza Neri contou pra geral que 2 dias após a convocação de Wilson Lima, ele foi correndo escondido ao encontro de seu Omar Aziz. E o interessante disso é que quando pego com a boca na botija, o seu Omar tentou negar o encontro, disse que não tinha acontecido. Porém, ele acabou voltando atrás e assumindo que fazer o quê? Vocês me pegaram. Natuza também contou que Omar Aziz e o Wilson Lima são aliados, porém, o presidente da CPI tenta manter isso em segredo e que ficou super chateado com a apuração feita pela dona Natuza. Toma. Mas você tá achando que para por aí? Natuza contou que a proteção feita ao Wilson Lima pelo presidente da CPI veio de uma estratégia muito bem pensada, no melhor estilo Pink Cérebro. Em vez de convocar apenas o seu Wilson, vamos chamar mais 8 governadores, porque aí quando seu Wilson for lá recorrer pro STF, ele não vai sozinho. E aí a galera toda vai junto, vai blindar o seu Wilson, que não vai sair com fama de arregão, que teria algo a esconder. Genial, confesso que foi genial. E só pra frisar, seu Omar, quem disse isso, porém em outras palavras, foi a dona Natuza. E se for pra achar ruim com alguém, acha com ela. Meu único compromisso aqui é com a notícia. O plano estava até então correndo como esperado, já que de fato os governadores foram em bando junto ao Supremo pedir para não serem convocados. Mas sabe de uma coisa, seu Omar? O senhor estava totalmente certo quando o senhor disse que Deus é bom e sabe o que está fazendo? E foi assim que no dia de hoje a Polícia Federal deflagrou mais uma operação não só na casa de seu Wilson Lima, como na casa de várias outras pessoas. Gente, o negócio foi tão intenso que um dos investigados recebeu a polícia no melhor estilo bang bang, com mesmo, e saiu correndo para se abrigar no consulado da Suécia. Ficou feio, né? Tipo, muito feio. Bang bang, meu filho, os caras tão tudo com o fiofó trancado. Com esse fato novo, não teve jeito. O assunto, obviamente, chegou até a CPI. Face ao acontecimento do dia no estado do Amazonas, face à urgência e à gravidade da situação, faço um apelo a Vossa Excelência que comunique o governador do estado do Amazonas e o convoque para estar aqui na próxima semana, na terça ou na quarta-feira. Senhor presidente, a operação é contra desvios de recursos para o combate à Covid-19 e diz a matéria: a Polícia Federal cumpre 25 mandados judiciais na manhã desta quarta-feira em Manaus e em Porto Alegre, incluindo busca e apreensão na casa do governador do Amazonas, Wilson Lima, e a prisão temporária do secretário estadual de saúde, Marcelo Campelos. Olha o que pesa de acusação. Indícios de que funcionários do alto escalão da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas realizaram contratação fraudulenta para favorecer grupo de empresários locais sob orientação da cúpula do governo do estado, de um hospital de campanha que, de acordo com os elementos de prova, não atende às necessidades básicas de assistência à população atingida pela pandemia. Eu não sei se nós temos uma urgência maior do que essa para garantir uma convocação antecipada. Vossa Excelência antecipou a convocação de Luana Araújo, que não integrou a equipe do governo, estava previsto, não integrou, achou que isso era uma questão urgente. Eu penso que essa situação aqui que nós estamos diante dela é uma situação urgente e demonstraria, sim, à comissão, ao Brasil, o acerto da decisão, da cautela, da diligência, da apuração dos fatos, da busca da verdade. Só que, meu filho, seu Omar ainda tentou se fazer de Alice desmaiada e disse que era muito cedo para se falar em uma antecipação de convocação do governador do Amazonas àquela CPI. O que pegou muito mal, né, meu filho? Porque, obviamente, havia algo de podre no reino do Amazonas, senão não teria rolado até bang bang. Após uma pequena reflexão no melhor estilo, imitando aquela estátua famosa, sabendo que Dona
Natuza já tinha botado a boca no mundo sobre seu encontro secreto com Wilson Lima e a estratégia feita para blindá-lo não tinha o que fazer. Omar Aziz, o investigado por desviar dinheiro na saúde no estado do Amazonas, convoca o também investigado por desviar dinheiro da saúde no Amazonas para ser ouvido na CPI no próximo dia 8. E assim, aguardamos ansiosos mais um episódio da série Tupiniquim Horror Stories, protagonizada pelo Senado Federal. E sobre essa história eu queria deixar a minha síntese de uma forma bem clara. A CPI, que deveria investigar desvios de recursos à saúde em plena pandemia, tem um investigado por desviar dinheiro da saúde como presidente, e Renan Calheiros, um campeão de processos no STF por corrupção e lavagem de dinheiro, como relator. E nesse circo, onde todos tentam tirar o seu da reta, é no nosso traseiro que eles colocam. Pegue seu nariz de palhaço e se prepare para o próximo espetáculo. Estamos aqui todas terças, quartas, quintas e agora também às sextas, financiados com o seu dinheiro para te fazer de otário. Acredita em mim, eu sei que você tá cansado. E eu também tô. Mas você sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca! Nunca.